Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. O que é a Páscoa? Nesse versículo que nós lemos, Jesus estava no momento de se entregar para ser crucificado. Então ele disse assim a Deus, ao Pai, em oração: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Nós temos dito, e já falamos algumas vezes, que Deus é eterno. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia só, e um dia é como se fosse 1000 anos. Imagina alguém que tem toda uma eternidade, que não tem fim de dias, que não está envelhecendo, que não se cansa. Imagina como uma pessoa assim poderia viver bem toda uma eternidade. Na verdade, Deus tem projetos. Antes dele criar a terra, ele já pensou como criaria, fez o projeto, fez um projeto de como seriam todas as pessoas que ele ia criar aqui na terra, qual seria o nome de todas essas pessoas e que tipo de vida todas essas pessoas viveriam. Ele fez isso, era um projeto dele a ser executado antes dele criar o mundo. Eu só nasci em 1962. O mundo já existia milhares de anos antes de eu nascer. Mas mesmo esses milhares de anos antes de eu nascer, já estava no projeto de Deus que em 1962 ele me criaria. Eu nasceria, o meu nome seria Carlos, tudo isso já estava no projeto de Deus. Deus é de fato tremendo. Deus é de fato incrível, porque todas as coisas que nós estamos vivendo não são obra do acaso. Tudo é apenas a execução do projeto de Deus. Um projeto que ele já havia criado, talvez há milhares, ou quem sabe, há milhões de anos atrás. E isso é interessante, porque imagina o que acontece. Eu passei por isso na minha adolescência e é comum que os adolescentes passem por isso. Sabe aquele momento quando você não tem nada para fazer, que tudo ficou chato, a vida está monótona, você não perdeu a graça em tudo e simplesmente fica sem esperança na vida, sem ter o que fazer? É comum que isso aconteça com as pessoas, e principalmente na adolescência. Depois a gente começa a trabalhar, começa a ter muita coisa para fazer e o desespero é outro. O dia está passando, está acabando e a gente não conseguiu fazer tudo que precisava fazer durante o dia. Mas o fantástico de Deus é isso. Como Ele é um ser eterno e Ele também nos fez eternos, ainda que nós não somos eternos para trás, quer dizer, um dia nós começamos, não somos igual a Deus que sempre existiu, mas desde que Ele nos criou, Ele nos fez seres eternos, nós nunca mais vamos morrer. E a questão é, como será preenchido todo esse tempo da nossa eternidade? Nós vamos fazer o quê? Como não permitir que a vida seja monótona? É que Deus, que faz projetos e executa os projetos, Ele cria uma maneira de cada um de nós vivermos, Ele cria uma tarefa, Ele cria uma função para cada um de nós, de forma que a nossa vida vai se passando e nós vamos executando tarefas lentas e a vida vai passando cheia de prazer, cheia de coisas para fazer. É assim. Jesus disse: Pai, chegou a hora. E ele estava se referindo àquele momento, ao momento em que ele seria entregue, ele seria maltratado, seria crucificado e daria a sua vida por nós. Esse projeto de Deus, ele já existia lá no Jardim do Éden. O dia em que o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, seria oferecido a todos pelo próprio Deus. Era um projeto lá no Jardim do Éden, mas só agora chegou o tempo e só agora Deus estava executando esse projeto. No momento em que Deus perguntou para Adão: Adão, por que você fez isso? Por que você pecou?
por que você comeu do fruto da árvore que eu disse a você que não comesse? Ele disse, é que a mulher me enganou. Foi na mulher, foi a serpente. Naquele momento Deus disse assim, olha, eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele e ele vai pisar e esmagar a cabeça da semente. Naquele momento ele já estava profetizando com essas palavras, que um dia o descendente da mulher, que é Cristo, viria, esmagaria a cabeça da serpente e traria de novo a liberdade dos filhos de Deus, àqueles que antes haviam pecado e se afastado de Deus. Mas quantos anos passaram? Pelo menos uns 6 ou 7 mil anos deve ter passado até que chegou a hora de Deus executar o seu projeto. E a execução desse projeto também foi uma coisa lenta. Deus encarnou, ele foi colocado como um embrião no ventre de Maria, ficou ali sendo gerado durante 9 meses. Depois a Maria concebeu, ele era uma criança, viveu todos os anos da vida de uma criança, e aos 30 anos de idade é que ele foi batizado e se apresentou diante do Pai para então realizar essa obra de Deus. Olha quanto tempo passou. Tudo era projeto de Deus. Isso já era projeto de Deus lá no Jardim do Éden, mas só aconteceu quando chegou o tempo. E Deus vai dessa forma realizando o seu projeto, preenchendo o tempo com um monte de ações lentas e vai tornando a vida rica, cheia de coisas para fazer. De maneira que a vida que Deus coloca diante de nós, ela nunca fica monótona, porque Deus vai nos dando tarefas, nos dando funções para serem executadas, e dessa forma vai preenchendo o nosso dia. E Jesus, quando chegou nesse momento, depois que ele havia já ensinado o que ele queria ensinar, mostrado aos discípulos e a tantos outros que foram testemunhas oculares aquilo que ele queria mostrar, agora ele ora ao Pai e disse, Pai, tudo que era para eu fazer, eu fiz. Levou 33 anos para que eu fizesse tudo que era preciso eu fazer enquanto eu estivesse encarnado aqui na terra. Mas Pai, agora chegou a hora. A salvação, ela veio de Deus, mas só veio no tempo certo. O versículo 2 desse texto que nós estamos com a Bíblia aberta, de João capítulo 17, diz assim, tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Perceberam um detalhe aí? Jesus deu a vida a todos os que Deus deu a ele. Esse versículo já declara que nem todos os seres humanos foram dados a Cristo, mas somente aqueles que o próprio Pai escolheu, elegeu, chamou à sua presença e deu a Cristo para que fossem salvos. E isso é muita verdade, porque em outro texto, o próprio Espírito Santo falando, ele diz assim, não foram vocês que escolheram a mim, a Deus, pelo contrário, eu, Deus, é que escolhi a vocês, é que propus a vocês uma reconciliação, chamei vocês à minha presença e abri um caminho de reconciliação, um caminho de salvação para todos aqueles que Deus chamar à sua presença. Mas a morte de Jesus não serve como salvação para aqueles que Deus não chamar à sua presença. A salvação não é universal. Há religião que prega isso, que a salvação é universal, de forma que todas as pessoas estão salvas, mesmo aquelas que estão vivendo uma vida de pecado, depois de mortos, faz-se um ritual religioso para encomendar aquela alma a Deus, e dessa forma aquela pessoa também vai ser perdoada e também vai chegar à presença de Deus.
como se Jesus tivesse dado a sua vida por todos, de forma que todos foram alcançados por essa salvação e todos foram salvos. Não é o que a Bíblia diz. Ele disse: Pai, eu vou dar a vida a favor de todos aqueles que tu me deste. Ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Nós não estamos salvos porque nós quisemos ser salvos. Todos nós que estamos na presença de Deus, estamos, porque ainda que não tenhamos em alguns momentos consciência disso, nós só estamos na presença de Deus, de Jesus, porque Deus olhou por nós, teve misericórdia de nós, veio ao nosso encontro e nos buscou e nos trouxe até a presença dEle. Você só está na presença dEle porque Ele foi até você e te trouxe a presença de Jesus. E isso é um motivo de você dar glória a Deus. É um motivo de você agradecer a Deus, porque você foi alcançado por Deus. Ele teve misericórdia de você, Ele derramou abundantemente toda a graça dEle sobre você, de maneira tal essa graça te alcançou, que Ele não fez caso do seu pecado, Ele não fez caso da sua culpa, ainda que você tinha pecado e culpa contra Ele, Ele passou a considerar você como alguém que não tem culpa e nem pecado diante dEle. Isso é a graça de Deus sobre nós. Ele trata a nós que somos culpados diante dEle como não tendo culpa de nada. Essa é a graça de Deus. E a salvação, ela só existe por causa disso, porque Deus veio ao nosso encontro, porque Ele derramou abundantemente a sua graça sobre nós e nos considerou a nós, que éramos culpados, como se nós não fôssemos culpados. Deus não é um ser comum, Ele não é como nós. Nós somos pessoas comuns, nós convivemos com impureza, nós convivemos com pecado, nós convivemos com coisas imorais, nós convivemos com mentiras, nós convivemos com engano, com traição, a gente convive com um monte de coisa, mas Deus não convive com nada disso. O prazer de Deus, a alegria de Deus era estar aqui visível, presente diante de todos nós, de maneira que ao invés de você louvar a Deus fechando os seus olhos e pela fé crendo que Ele está recebendo o seu louvor, o grande desejo dele é que Ele estivesse de fato fisicamente diante de você e você pudesse se prostrar diante dele como quem está vendo a Deus, conhecendo a Deus, olhando para Ele como Ele olha para você. Essa é a vontade e o prazer de Deus, mas Ele não está dessa maneira visível diante de nós. Nós só conseguimos ver a Deus através da fé, através do ato de crer, e isso não é a vontade de Deus. Mas Deus não é um ser comum, Deus não convive com a sujeira, Deus não convive com o pecado, Deus não convive com aquilo que mancha, com aquilo que fere o caráter. É por isso que tudo que precisa chegar a Deus, precisa primeiro ser consagrado a Deus. Sempre foi assim. Deus não convive com a impureza, Deus é santo. As coisas que vêm até Ele precisam primeiro passar por um processo de purificação, para só depois chegar à presença de Deus. Sempre foi assim. Você pega a Bíblia e lê o Velho Testamento, tudo que era oferecido a Deus, primeiro tinha que ser consagrado a Deus. E a consagração é isso, é o momento em que você coloca pela fé aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa diante de Deus, ora, pedindo a Deus que purifique, que tire toda a iniquidade, toda a contaminação, todo o pecado daquilo que vai ser oferecido a Ele, e depois que Deus tirou todas as impurezas daquela pessoa ou daquela coisa, aí ela pode vir à presença dEle e pode ser oferecida a Ele. Esse é o fato da encarnação de Jesus. Deus nos quer na presença dEle.
Em 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: olha, hoje nós só vemos a Deus como que através de um espelho obscurecido, de um espelho embaçado. Nós não conhecemos a Deus como Ele nos conhece. Nós não vemos a Deus como Deus nos vê. Mas isso não é o desejo nem o prazer de Deus. Vai chegar o momento em que Deus vai tirar de nós toda a iniquidade, toda a impureza, todo o pecado. Vai eliminar de nós aquilo que nos leva a pecar. E o que nos leva a pecar é a carne e o sangue, que faz parte do nosso corpo. A Bíblia diz que carne e sangue é todo inclinado para o pecado. E por isso mesmo Deus condenou a nossa carne e o nosso sangue, dizendo: carne e sangue não entram na presença de Deus. E fez uma promessa sobre nós com respeito a isso. Ele disse que quando for ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, todas as pessoas, tanto os vivos quanto os mortos, que Ele tiver escolhido, estarão vivos na presença dEle, mas receberão um corpo transformado, glorificado, um corpo que não é mais feito de carne e sangue, porque a carne e sangue não pode entrar na presença de Deus. É preciso haver uma expiação. O que é isso? Expiação é uma reparação. Antes que alguma coisa chegue na presença de Deus, é preciso haver uma expiação a favor daquilo que será levado à presença de Deus. É preciso haver uma reparação. Olha, havia um defeito, havia um mal, havia um pecado, havia uma contaminação, havia uma impureza, e é preciso primeiro reparar essas coisas, tirar essas coisas, para só então, depois que isso for feito, esse objeto ou essa pessoa poder ser levado à presença de Deus. Todos os objetos que eram oferecidos a Deus eram dessa maneira. Na lei de Moisés dizia assim: Moisés, diga ao povo que quando eles trouxerem um objeto na minha presença para oferecer a mim, se esse objeto resistir ao fogo, se ele for de ouro, prata ou bronze, que ele seja purificado com fogo. Bota ele no fogo, deixa ele lá no fogo um bom tempo. Ora para que Deus aceite aquele objeto e purifique aquele objeto. Só depois traga aquele objeto à minha presença. E se alguém oferecer alguma coisa que não é resistente ao fogo, como uma roupa, um objeto, uma vasilha de madeira, então que esse objeto seja levado debaixo da água, seja lavado, seja bem esfregado, que orem a favor desse objeto, peçam a Deus que receba esse objeto, e só depois de purificado é que esse objeto pode entrar na minha presença. O sacerdote, aquele que ministrava no templo, o templo era formado de duas salas, uma primeira sala e uma segunda sala. A segunda sala ficava a Arca da Aliança, que tinha os dois querubins, onde Deus vinha sobre aqueles querubins e falava com o sacerdote que entrava na presença dele. Mas a Bíblia diz assim: olha, Moisés, diga para Arão, o seu irmão, ele é o sumo sacerdote, diga a ele que nunca vem à minha presença na hora que ele quiser. Se ele vier de qualquer maneira na minha presença, o meu fogo vai consumi-lo, ele vai morrer se ele fizer isso. Diga a Arão que primeiro ofereça sacrifícios para perdão do pecado dele, depois vista a roupa sacerdotal, e antes de entrar na minha presença, chegue até a pia de bronze que fica ali na entrada do templo, na entrada da tenda da congregação, e ele deve lavar as suas mãos, e só depois, com muita reverência, ele entra no primeiro compartimento. Ali ele chega no altar de incenso, queima incenso em honra do meu nome, e só depois disso, com muita reverência, ele entra na minha presença, no Santo dos Santos, e ali ele pode falar comigo, e ali eu vou recebê-lo na minha presença. Mas que ele nunca entre de qualquer maneira na minha presença, porque se ele entrar, o meu fogo, o zelo que existe no meu fogo, o poder que existe na minha santidade, vai consumir
e vai matar Arão. Tudo que é trazido à presença de Deus precisa ser purificado. E isso é a salvação. O que é a salvação? Desde que Deus fez um projeto que ia construir uma terra, que ia colocar seres humanos, que ia colocar você aqui na terra, que quando você nascesse, no ano tal, Ele chamaria você à presença dEle, era preciso que, mesmo chamado, antes de você vir à presença dEle, que você fosse purificado. Que tudo aquilo que existe em você e que poderia causar problema em você vindo à presença de Deus, sofresse um reparo, sofresse uma compensação. Ele sabe que havia impureza, que havia imoralidade, que havia pecado, que havia iniquidade. Ele olhou para mim, ele olhou para você, ele sabia que existiam essas coisas na nossa vida. E ele disse: dessa forma ninguém pode entrar na minha presença. Então ele mesmo encarna, ele é visto no meio humano como Emanuel, o Deus conosco, é Jesus, o Messias, o escolhido por Deus. Ele realiza o projeto de Deus, ensina tudo o que era preciso ser ensinado da parte de Deus. E quando chegou o momento, ele então chega diante do Pai em oração e diz: Pai, chegou a hora. Agora eu me ofereço a mim mesmo ao Senhor como oferta a favor de todos aqueles que o Senhor me deu. Eu sei, Pai, que eles são preciosos para o Senhor, que são escolhidos pelo Senhor, que o Senhor os quer na Tua presença, e sei também que eles não podem chegar à Tua presença, a não ser que eles sejam purificados. E não há nada que possa purificar essas pessoas. Antes que Jesus fosse enviado à terra, João, o apóstolo de Cristo, ele teve uma visão e narrou isso no livro do Apocalipse. Ele disse que ele estava no céu na presença de Deus e viu um livro na mão daquele que estava sentado no trono, todo escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. E quando ele olhou para aquele livro, ele desabou a chorar, porque ele viu que aquele livro continha o projeto de Deus e deveria ser aberto para que o projeto fosse conhecido e realizado por alguém. E ele disse assim: mas eu olhei no céu, eu olhei na terra, eu olhei debaixo da terra e eu comecei a chorar, e eu chorava muito, porque eu vi que nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra havia alguém que fosse digno de desatar os selos daquele livro. E mais, não havia dignidade em ninguém, nem mesmo para olhar para aquele livro, muito menos para realizar o projeto de Deus. Mas era preciso que o projeto fosse realizado, era preciso que um sacrifício oferecido a Deus fosse suficiente para purificar, para perdoar, para santificar, para tornar puro aqueles que Deus queria trazer à sua presença. E quando Deus viu que não havia dignidade em nenhum anjo, em nenhum ser celestial, não havia dignidade em nenhum ser humano, Ele mesmo pegou o livro, abriu o livro, quebrou os selos e falou: eu mesmo vou realizar esse projeto. E isso é a Páscoa. A Páscoa é a passagem de Deus pelo meio do povo. Deus se encarnou, veio até nós, ensinou o caminho, ensinou aquilo que Ele queria oferecer, ofereceu-se a si mesmo como oferta para a purificação de todos os que Ele queria chamar à sua presença, e dessa forma Ele reparou tudo que havia de errado no nosso corpo e que nos impedia de ser salvos. Por isso, a própria palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo na terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Na Páscoa era necessário que o sacerdote pegasse um cordeiro, matasse esse cordeiro, depois entrasse na presença de Deus no Santo dos Santos
e ali intercedesse a favor do pecado do povo, levando sangue na sua mão e colocasse ali nas pontas do altar e fizesse uma oração de intercessão a Deus, pedindo a Deus que perdoasse o pecado de todo o povo de Israel. Mas a Bíblia diz assim, só que esse sacrifício, ele era necessário ser feito continuadamente. O sacerdote fazia na ocasião certa, intercedia e pedia perdão. Mas numa outra ocasião ele fazia de novo o mesmo sacrifício e fazia o mesmo ritual outra vez na presença de Deus. E em outra ocasião ele fazia de novo, e ele sempre fazia continuadamente esse mesmo ritual, pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. E o escritor de Hebreus diz assim, por que o sacerdote sempre, continuadamente, fazia de novo o mesmo sacrifício? Aí ele responde assim, porque aquele sacrifício não era suficiente. É por isso, como aquele sacrifício de fato não podia perdoar pecados, ele fazia constantemente como um ato de fé na presença de Deus, mas os pecados de fato não eram purificados, eles não eram tirados das pessoas. Era preciso oferecer a Deus um sacrifício mais excelente, um sacrifício perfeito, e é a respeito disso que João lá no céu diz, não havia dignidade nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, para que alguém fosse oferecido como sacrifício perfeito, para tirar o pecado daqueles que Deus escolheu na terra. E o mesmo Espírito Santo, falando no livro de Hebreus, ele diz assim, olha, é evidente que o sangue de touros, de novilhos, de cordeiro, eles não podem purificar pecados de ninguém. É lógico que eles não podem purificar. Se nem no céu havia dignidade em alguém para purificar pecados, nem na terra entre os seres humanos havia alguém com dignidade para ser oferta de purificação de pecados, será que sangue de touro, de novilho, de cordeiro, de carneiro, será que o sangue de animais seria suficiente para isso? Lógico que não. Era preciso que alguém tivesse essa dignidade, e Deus só viu dignidade nele mesmo. Então ele mesmo veio, ele mesmo encarnou, e ele mesmo se entregou como oferta. Ainda que quem o matou foram os romanos, os gentios, entregues, e ele foi entregue pelos judeus, pelos principais sacerdotes e pelos religiosos da época, ainda que foram eles que entregaram, Jesus, contudo, a respeito da sua morte, do seu sacrifício, diz assim, olha, ninguém tira a minha vida de mim, ninguém consegue tirar a minha vida de mim. Não são as pessoas que estão tirando a minha vida, pelo contrário, eu é que estou oferecendo a minha vida como sacrifício, como oferta a Deus para perdão do pecado de todos. E Jesus foi morto exatamente na Páscoa. Era o momento que o sacerdote estava pegando o cordeiro pascal para matar e queimá-lo sobre o altar do templo. Jesus estava ali, mesmo sem essa consciência na cabeça do sacerdote, mas Jesus estava ali sendo oferecido como cordeiro, sendo imolado, sacrificado e tendo o seu sangue derramado para perdoar o pecado de todos os que Deus queria chamar à sua presença. É isso mesmo que aconteceu lá no Egito, quando Deus estava tirando os israelitas de lá, que eram escravos. Deus, depois de ter mandado várias pragas para o Egito e ter causado um dano muito grande à terra, ele disse assim, Moisés, a última coisa que eu vou fazer agora para que Faraó deixe o povo sair de lá, mate um cordeiro, pegue o sangue dele e passe o sangue dele nos umbrais, naquela madeira que sustenta a porta de todas as casas dos israelitas. E o meu anjo vai passar pelo meio da terra do Egito. Em toda casa que ele vir o sangue nos umbrais da porta, ele não vai entrar e não vai causar mal naquela casa. Mas toda casa que ele passar e não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele vai entrar e vai matar o filho primogênito que estiver morando naquela casa.
E naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, os israelitas haviam feito o que Deus havia mandado que fizessem, mataram o cordeiro pascal, pegaram o sangue, passaram nas ombreiras da porta. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o anjo de Deus passou pelo meio do povo. E Páscoa é passagem. O significado de Páscoa é isso, passagem. Na Páscoa, Deus passou pelo meio do povo. E todos aqueles que não estavam protegidos pelo sangue do cordeiro sofreram a consequência disso. O anjo entrou e matou o filho mais velho daquela casa. Mas todos os que tinham o sangue do cordeiro estavam protegidos. O anjo não entrou e o anjo não causou dano naquela casa. Da mesma forma que Deus fez com os israelitas quando eles estavam no Egito, é o que Ele está fazendo conosco também. E isso é que deve vir à nossa mente quando nós pensamos em Páscoa. Deus está passando pelo meio da terra. Ele está considerando e olhando a justiça dos justos. E Ele está olhando a maldade dos ímpios. E Ele promete que Ele vai retribuir a cada um segundo as obras que cada um estiver praticando. E ainda que você olhe para você e diga assim: olha, mas eu tenho culpa diante de Deus, eu já cometi pecados, eu sou culpado, mas o sangue de Cristo foi colocado por Deus como oferta para purificar o seu pecado. E Deus, quando passa pelo meio do povo, Ele olha para você e vê que nos umbrais da sua porta está o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E Ele então trata você que tem culpa como se você não tivesse culpa. Ele isenta você do pecado. E Ele diz assim que todo escrito de dívida que havia sido feito contra você e que foi colocado diante de Deus como acusação contra aquilo que você fez e que Ele não queria que você tivesse feito, Ele diz assim: aquele escrito de dívida, Cristo tirou aquilo da presença de Deus, e quando Ele foi crucificado, Ele encravou na cruz todo o escrito de dívida que existia contra nós. Ele cancelou a nossa culpa lá na cruz do Calvário, derramou sobre aquilo que era a nossa culpa o sangue dele mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós temos o sangue de Cristo em nós, foi realizado em nós a obra que Deus queria que fosse realizada. O pecado, a iniquidade, aquilo que nos torna impuros e não permite que nós cheguemos à presença de Deus, foi retirado de nós. Nós éramos comuns e não podíamos ser trazidos à presença de Deus sem sermos consumidos pelo zelo de Deus, pelo poder que existe na santidade do nome de Deus. Mas quando o sangue do Cordeiro foi colocado sobre a nossa vida, e ele foi colocado sobre a nossa vida quando Deus nos chamou à presença dele, Ele nos queria na presença dele e nos quer de uma maneira mais efetiva, mais completa ainda na presença dele. Mas nesse primeiro momento, Ele colocou o sangue do Cordeiro sobre nós. E quando Ele olha para nós, Ele não olha para os pecados que já foram cometidos por nós. Ele olha para o sangue do Cordeiro que foi colocado sobre nós e tira toda a culpa e toda a consequência que essa culpa poderia trazer sobre a nossa vida. E ao celebrar a Páscoa, é isso que nós temos que ter em mente. Nós fomos alcançados por Deus, fomos visitados por Deus, Deus nos chamou à presença dele, mas nós não podíamos ir. Então Ele ofereceu a Cristo como Cordeiro Pascal, tirou o sangue de Cristo na cruz do Calvário e colocou esse sangue sobre cada um de nós. E dessa maneira, nós que antes éramos comuns e não podíamos chegar na presença de Deus, agora não somos mais comuns. Fomos purificados, fomos perdoados,
e agora nós podemos vir à presença dele. E isso é motivo de você glorificar a Deus. Uma vez uma mulher chegou para Jesus, Jesus estava sentado, entrou na casa de Simão, e era comum quando ele entrava na casa de alguém, ou quando qualquer pessoa visitando entrasse na casa de alguém, era comum, para que essa pessoa fosse honrada e agradada, que o dono da casa trouxesse uma bacinha com água e uma toalha, para que ele pudesse lavar os pés e enxugar os pés. Isso era uma maneira de honrar o convidado. Jesus entrou na casa de Simão e Simão não trouxe para ele bacinha nem toalhinha. E Jesus estava sentado ali na sala da casa de Simão, e de repente entrou uma mulher chorando, assentou aos pés de Jesus e chorava tanto que as suas lágrimas caíam nos pés de Jesus, e ela começou a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas dela. E quando os pés dele estavam muito molhados, ela não tinha toalhinha, ela pegou o próprio cabelo e começou a secar os pés de Jesus com os cabelos. E criticaram Jesus por causa disso. Eles disseram assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que ela estivesse fazendo isso com ele, porque ela é uma pecadora. E Jesus virou para aquelas pessoas e disse assim: olha, Simão, eu vim na sua casa e você não me trouxe nem a bacinha d'água e nem uma toalha. Essa mulher, contudo, lavou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Depois Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, me responde uma pergunta. Quem fica mais agradecido? Aquele que foi perdoado de uma culpa bem pequenininha? Ou aquele que foi perdoado de uma culpa muito grande, que ele sabia que ia trazer uma consequência muito grave sobre a vida dele? Quem fica mais agradecido? Pedro disse assim: Jesus, o segundo, aquele que foi perdoado de uma grande culpa. Aí Jesus falou assim: olha, você está certo. Aquele que sabe que foi perdoado de uma grande culpa, ele é muito mais agradecido a Deus do que aquele que não tem consciência disso. E a consciência que deve vir à nossa mente no período da Páscoa é isso: é nós reconhecermos que nós tínhamos uma grande culpa, uma grande maldição, um grande peso sobre a nossa vida. E se nós tivermos a consciência de onde nós estávamos quando Deus veio a nós e nos chamou à presença dEle, se nós tivermos essa consciência, nós também vamos ter uma grande gratidão por Ele. E se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ter uma gratidão muito pequena por Ele. A quem mais perdoou, mais agradeceu. E a quem menos se perdoou, menos agradeceu. Por isso, o que nós precisamos ter a consciência do perdão de pecados e de onde nós estávamos, no estado de condenação em que estávamos, é porque se nós formos tomados dessa consciência, nós seremos muito gratos a Deus. Você é grato a Deus? Você tem consciência de onde Ele te tirou? Você lembra onde você estava? E na Páscoa Deus vem e passa pelo meio do povo. E quando Ele olha para você, Ele não vê em você um culpado. Ele vê em você um filho. Ele vê em você uma pessoa que não tem culpa. Tudo por causa da oferta que Ele mesmo ofereceu em Cristo a seu favor. Jesus, na verdade, substituiu a Páscoa pela ceia. A última Páscoa que foi celebrada por Jesus e os seus discípulos. Naquele momento, Jesus assentou com eles, provavelmente no chão. Aquele quadro da Santa Ceia com a mesa cheia de gente não deve ser verdadeiro. Ele deve ter assentado no chão e os seus discípulos ali junto com ele. E ele pegou o pão, partiu o pão, distribuiu aos seus discípulos, agradeceu a Deus e disse assim: comei dele todos, esse é o meu corpo que é dado a favor de vocês. E de modo semelhante, depois de haver ceado, ele tomou também o vinho, colocou num cálice e passou o cálice na mão de todos os discípulos. Todos tomaram, todos beberam, e Jesus disse assim: sejam agradecidos, esse é o meu sangue,
o sangue da aliança de Deus com vocês, o sangue que tira os pecados de vocês. Toma desse sangue, é o meu sangue oferecido a vocês, e sejam agradecidos a Deus. Jesus, na verdade, a última Páscoa que ele celebrou, ele mudou a forma da celebração de Páscoa. Em vez de um jantar com carne que antes havia sido oferecida a Deus como sacrifício, agora ele colocou o pão e disse: esse pão é o meu corpo. E colocou também o vinho e disse: esse vinho é o meu sangue, o sangue da nova aliança que Deus está fazendo com vocês. E ele deu um novo nome para a Páscoa. O novo nome é Santa Ceia. A Santa Ceia é a celebração que substituiu a celebração da Páscoa. E os ingredientes também foram substituídos. A Páscoa lembrava a saída do povo do Egito. E ela era celebrada da seguinte maneira: eles assavam pães sem fermento, o pão da pressa, aquele que não deu tempo de colocar fermento, descansar, mas colocou a massa e colocou logo no forno, assou os pães sem fermento e saiu do Egito rapidamente, como quem tinha pressa. A Páscoa era celebrada dessa maneira: pães sem fermento, cajado na mão como quem vai sair de viagem, sandálias nos pés e ervas amargas na boca, para que eles lembrassem da vida amarga que eles tinham lá no Egito. Com todos esses elementos sendo celebrados na presença de Deus, eles deveriam lembrar de como eles foram castigados e maltratados como escravos no Egito, e Deus passou pelo meio do povo, castigou os egípcios e os tirou de lá como filhos, e vieram para a liberdade de Deus. E é exatamente isso que significa para nós hoje a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Jesus saiu lá do lugar que ele estava, na presença do Pai, veio até nós, passou pelo nosso meio, como Jesus, o Filho de Deus encarnado, e quando ele passou pelo nosso meio, ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário, derramou o seu sangue a nosso favor, colocou sobre a nossa vida o sangue de Cristo sobre os umbrais da nossa porta, e com isso ele nos tirou do império das trevas, onde nós éramos escravos do pecado, presos ao pecado, inimigos de Deus, afastados de Deus, impuros aos olhos de Deus. Mas desde que ele colocou o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal, sobre nós, ele não nos considera mais como pessoas comuns, ele nos considera como pessoas isentas do pecado, sem culpa, santos e inculpáveis diante de Deus, e pessoas que podem com toda liberdade chegar à presença de Deus e prestar uma homenagem a Deus. E é isso mesmo que a Santa Ceia deve significar para nós, uma celebração diante de Deus. Jesus diz assim: fazei isso todas as vezes, fazei isso sempre, em memória de mim, até que eu venha. João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz assim: agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tu tirastes do mundo e me destes. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. E nós sabemos que nós somos de Deus, depois que nós fomos purificados por Deus, quando existe um testemunho na nossa vida de que Deus está realizando uma grande transformação na vida de cada um de nós. Olha onde nós estávamos e olha para onde Deus nos trouxe. Ele diz assim, o Espírito Santo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18: se o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, guia vocês, então houve uma transformação na vida de vocês. Versículo 19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva,
ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse a vocês: os que fazem essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Mas você sabe se tem o fruto do Espírito na sua vida, se o sacrifício purificou você, porque aí começa a acontecer uma nova realidade na sua vida. Versículo 22, e esse testemunho é o Espírito Santo que dá com o seu Espírito que você pertence a Deus. Diz assim: mas o Espírito de Deus em nós produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a vida de cada um de nós. João 17:19, Jesus diz assim: Pai, em favor deles, eu me entrego completamente a Ti, como sacrifício. E faço isso, para que de fato eles também sejam completamente Teus. O sacrifício de Cristo foi completamente realizado. E se não tem havido uma obra de transformação de Deus na vida de cada um de nós, é porque falta em algum de nós, se isso ainda está acontecendo, uma completa entrega a Deus da nossa própria vida. E Jesus diz assim: Pai, eu fiz isso. Versículo 22. A natureza divina que Tu me deste, Pai, eu dei para eles. Assim como eu sou filho do Senhor, eles também o são agora. Porque a natureza divina que o Senhor me deu, eu também dei a eles.